Aleluia, glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aproveitar para agradecer a vida do nosso pastor Jackson, pelo privilégio que tenho hoje de poder vos transmitir a palavra. Essa palavra que já está queimando no meu coração por alguns dias. E a todos os pastores, amigos, companheiros pelo apoio, pelas orações, e toda a igreja por podermos estar juntos nesse tempo tão importante que é nos alimentar da palavra do Senhor. Você encontrou? Vamos ler a palavra. Jabez foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Você pode repetir após mim? E Deus atendeu o seu pedido. Podeis tomar assentos, queridos. Nessa noite nós queremos falar sobre a oração de Jabez. Esse tema, para nós que estamos vindo, recentemente concluídas essas 3 semanas de oração, que nos levou a ter experiências novas em Deus, quantos testemunhos nós ouvimos, e quanto isso tem abençoado nós aqui na Matriz e as filiais, os campos, também sendo alcançados pelo poder da oração. Quantos homens que na Bíblia tiveram grandes experiências com Deus através da oração. Quando nós lembramos de personagens que fizeram toda a diferença na geografia, na história, para a sua geração, nós vemos a importância de dedicarmos tempo ao Senhor em oração. E nós vamos falar sobre Jabez, esse homem que decidiu fazer a diferença para a sua época. E falando sobre o livro de Crônicas, esse livro que contém as tábuas genealógicas de Crônicas, aprendemos que é uma sagrada linha pelo meio da qual foi transmitida as promessas de Deus de geração em geração. E quando se fala de genealogia, quando estamos fazendo aquela leitura diária, anual, é quando a gente quer passar rápido, né? Mas é tão importante porque os judeus entendiam que não podia pular isso, que era importante a ligação das promessas de Deus acontecendo de geração a geração. E no meio desses capítulos, falando de genealogia, que são cheios de nomes difíceis, né? Nomes diferentes do que nós conhecemos, nós encontramos a joia brilhante que chamamos a oração de Jabez. No meio desse texto, falando de tanta genealogia, de tantos nomes, nós encontramos uma oração tão poderosa, tão significativa, que mudou a história de um homem e que é exemplo para todos nós durante todos esses anos que essa oração foi feita, que até hoje ela continua ecoando nas vidas e nos corações que servem ao Senhor. Uma oração breve, mas uma oração muito poderosa, conhecida por expressar um pedido de bênçãos, pedido de proteção e pedido de prosperidade. Essa oração é frequentemente usada por aqueles que buscam crescimento pessoal, buscando bênçãos financeiras, proteção, um relacionamento mais próximo com o Senhor. Hoje nós nos reunimos aqui para falarmos de intimidade com Deus. Repita após mim: intimidade com Deus. E nós conquistamos intimidades com Deus através da oração.
É claro que quando nós estamos mergulhados no devocional, mergulhados na leitura da palavra, nós nos aproximamos de Deus. Mas a oração você pode fazer sem ter o que ler, você pode fazer sem ter o que ver, mas você pode estar com o teu espírito conectado com o Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode ter uma experiência com o Senhor através da oração. Essa oração de Jabez, ela é admirada pela sua simplicidade, pelas palavras que ele fez ao Senhor, pela forma que se dirigiu a Deus, pelo fato de Deus ter atendido ao pedido de Jabez. Nós costumamos dizer que a oração não está em quem faz, mas a oração está em quem recebe ela. É o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que recebe a nossa oração e que nos atende. Então a experiência de Jabez nos aproxima para podermos entender que nós também podemos ter maiores experiências com Deus através da oração. Ele busca por bênçãos. Jabez clama a Deus por abundância. E nós reconhecemos que toda dádiva vem do Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração voltado em oração, a nossa força vem do Senhor. Nós não estamos confiando na força do braço, mas estamos confiando no Senhor. Ele pede crescimento, ele pede expansão. E o pedido de aumentar terra simboliza crescimento em todas as áreas da vida de Jabez. Na vida espiritual, na vida pessoal e na vida material. Ele não estava apenas focado no horizontal, mas ele estava conectado com o espiritual na sua vertical, buscando ao Senhor. Ele clama por dependência do Senhor o tempo todo, por proteção do Senhor. Jabes reconhece que sem a mão de Deus não há segurança e não há livramento do mal. E ele nos mostra superação de dores. O nome Jabez significa dor. Repita após mim, o nome Jabez significa dor. Mas ele procura mudar a sua história por meio da oração. Porque quando ele veio ao mundo, ele gerou muitas dores à sua mãe na hora do parto. E a sua mãe coloca esse nome. Então todas as pessoas que o conheciam sabiam que ele havia gerado dor no parto. Então Jabez carregava esse peso na sua vida. Mas ele reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Jabez não tenta conquistar nada por si mesmo, mas ele vai direto a Deus. Ele sabe que Deus é a fonte. E mostrando verdadeiramente que ele podia conquistar algo que viria do alto, porque a prosperidade vem do alto. Repita após mim, a prosperidade vem do alto. E Jabez nos ensina assim. Sempre que precisamos de algo, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Jabez tinha muitas pessoas olhando com os olhos torto para ele, pessoas falando coisas contrárias à sua vida, mas ele não foi martirizado pelo que as pessoas disseram. Ele buscou repouso no Senhor, descanso no Senhor. Nós precisamos orar com fé, acreditando que o Senhor pode ouvir a nossa oração. Veja, Jabez foi muito específico, porque ele pediu bênçãos, ele pediu expansão do território, mas ele não abriu mão da presença de Deus. A presença de Deus é mais importante do que tudo. Nós precisamos entender que nós não podemos ter medo de sermos específicos nas nossas orações. Você pode ter nesse diálogo com Deus, você pode se aproximar do Senhor, porque quando nós estamos em oração, nós estamos honrando a Deus, e nós precisamos ser ousados e sinceros ao Senhor na hora da nossa oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Livro de Hebreus, o livro rico, o livro maravilhoso, um livro que nos inspira
a podermos entrar confiadamente na presença do Senhor. Vocês lembram que quando Jesus morreu, e nós acompanhamos isso na apresentação do musical da Páscoa no domingo, que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Então já não tem mais barreira. Hoje eu e você podemos entrar na presença do Senhor confiadamente para poder apresentar as nossas causas ao Senhor. É importante, porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós primeiro estamos reconhecendo o seu senhorio nas nossas vidas, o seu poder sobre as nossas vidas. Você não está clamando a uma imagem, mas você está clamando direto ao Todo-Poderoso. Nós precisamos depender sempre da proteção de Deus e da direção de Deus para as nossas vidas. Jabes pediu que a mão de Deus estivesse com ele. Isso nos mostra que ele estava com a sua dependência total no cuidado divino. Ele não tinha dúvida de que Deus poderia resolver a sua situação, mudar a sua história, porque ele entendia que não bastava ter as bênçãos do Senhor, mas ele precisava depender de Deus o tempo todo para se manter firme. Nós aprendemos nesse altar que o subir não é difícil, o permanecer lá em cima é mais difícil. Então Jabes entendia que para permanecer na presença do Senhor, ele dependia da sua mão o tempo todo sobre a sua vida. Salmo 121, 7, a Bíblia diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você recebe essa palavra, sim ou não? É o Senhor que nos protege. Nós vemos nesse texto que Deus honra uma fé ousada, uma pessoa que coloca a sua necessidade diante do Senhor com confiança, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer. Nem tudo que nós pedimos Deus faz, mas tudo que nós pedimos Deus ouve. Deus tem o seu propósito, o seu plano, e tem um destino para cada um de nós, mas o importante é você fazer a sua parte. Eu pedi, eu coloquei diante do altar, está nas suas mãos, Senhor, faça segundo a tua vontade. O que é possível transformar a história de dor em testemunho de vitória, é clamar ao Senhor, como nós vemos na vida de Jabes. A mensagem da oração de Jabes encaixa perfeitamente no seu perfil. Alguém que mesmo marcado pelo sofrimento, foi abençoado por Deus, por confiar plenamente no Senhor. Quando olhamos para a oração de Jabes, sobre uma perspectiva mais profunda, nós vemos a intimidade com Deus que esse homem tinha, e encontramos muito mais do que um simples pedido de bênção, porque falar de prosperidade hoje está muito corriqueiro, mas o que nós vemos na vida de Jabes é muito mais do que isso, porque esse texto revela o clamor de uma alma ferida, e que em meio à dor, ele escolhe confiar radicalmente no amor de Deus. Sabe, vai chegar momentos nas nossas vidas que nós também poderemos entrar confiadamente na presença do Senhor, pedir e confiar que Ele vai nos atender. Grandes testemunhos já surgiram, e eu vim aqui para te dizer: hoje nasce um testemunho na sua casa, hoje nasce um testemunho na sua família, hoje nasce um testemunho no seu PG, porque você vai sair daqui hoje com a sua fé restaurada, renovada, esticada pelo poder da palavra. Você recebe, diz amém. O nome Jabes, que significa dor, o que sugere que desde o seu nascimento, ele carregava esse estigma emocional, que mexia no seu psique, que trabalhava na sua mente. E é possível imaginar uma vida toda marcada pelo peso, sabe, do que diziam a seu respeito, do que o seu nome significava, aquele peso do passado, de toda a história que ele carregava, a rejeição, o sentimento de inferioridade, porque o seu nome carregava esse peso sobre a sua vida. Mas mesmo assim, Jabes não se conforma com sua condição, e ele não aceita que a dor definisse a sua história. Eu estou pregando aqui nessa noite, talvez para alguém presencial ou online, que está sendo regido por um peso do passado, por palavras que disseram contra você, ou por palavra que você desferiu contra pessoas. Mas eu vim aqui para te dizer: Deus tem mais para fazer na sua vida.
Deus quer te trazer liberdade, para que você saia hoje daqui, livre do que falaram ou fizeram para você, e livre do que você falou e do que você fez para as pessoas. Tem um tempo para que você possa ter uma experiência com o Senhor. Hoje é o dia, hoje é a hora, e a palavra do Senhor pode fluir na sua vida. Você recebe aí? O primeiro princípio que eu quero aplicar com os irmãos nesta noite é que dor que se transforma em oração, uma dor que se transforma em uma oração. Assim era a vida de Jabez. Ele pega a sua dor e ele consegue transformar tudo isso em uma oração. E nós costumamos pensar e dizer: a nossa distância de Deus é uma oração. Você se aproxima do Senhor através da oração. E o versículo 10, Jabez não reprime sua dor, pelo contrário, ele a transforma em um diálogo com Deus. Oração é um diálogo com o nosso Criador. Ele que te conhece por dentro e por fora, Ele que conhece o seu passado, o seu presente e conhece o seu futuro, Ele está interessado em ouvir a sua voz. Isso reflete intimidade que ele tinha com Deus, pois nós só abrimos o nosso coração para quem confiamos, sim ou não? Nós não abrimos o coração para todas as pessoas, mas quando nós encontramos uma voz de confiança, então aí a gente abre o coração. Então, Jabez nos ensina que diante do Senhor, você pode colocar tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que você carrega de peso, e você pode confiar que Ele é poderoso para ouvir e te atender, responder a sua súplica, responder a sua oração. Eu vim aqui para te dizer, talvez você está orando há 5, 10, 20, 30 anos, eu não sei, mas eu vim aqui para te dizer que assim como Deus respondeu Jabez, Deus também quer responder a sua oração. Não deixe de orar, não desista de orar. Com vontade, ore. Cansado, ore. Sem desejo de orar, ore. Expresse o seu coração ao Senhor, e o Senhor vai te surpreender, assim como Ele surpreendeu Jabez. Não é preciso fingir diante de Deus. É necessário que haja em nós uma oração genuína, verdadeira. E essa vai ser a oração mais poderosa que faremos, não por aquilo apenas que nasce de quem somos, não é? Mas é mais poderosa aquela, porque quando nós cremos que o Senhor é poderoso para nos ouvir, mesmo independente dos momentos adversos que nós estamos na nossa vida, com as circunstâncias, com o mar revolto à nossa volta, mesmo assim o Senhor está pronto para nos ouvir. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes os ruídos das pessoas, os ruídos do mundo querem nos afastar de ouvir e proibirmos de ouvir a voz de Deus, mas que nós possamos estar ouvindo a voz do Senhor e falarmos com Ele em todo o tempo. Salmos 34, 18, a Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não está conosco apenas nos momentos bons, nos momentos de celebração, de festa. Ele está conosco nos momentos difíceis também. Mesmo teu espírito estando abatido, o Senhor está perto de você. Muitas vezes você não vê o movimento de Deus, você não vê o agir de Deus, você não ouve a voz de Deus, mas pode ter certeza que Deus está perto de você. O Senhor não te abandona, porque as pessoas te abandonaram, a tua família te abandonou, ninguém acreditou em você. Deus continua acreditando em você. Deus não desiste. E no PG nós estávamos falando sobre a segunda chance que Deus deu para tantas pessoas, como nós aprendemos aqui na ministração de domingo. Quantas coisas novas Deus fez na vida dessas pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor. Eu vim aqui para te dizer, o Senhor se preocupa com o teu espírito abatido também. Se preocupa nos dias em que você está cabisbaixo, sem perspectiva, mas eu vim aqui para dizer, o Espírito Santo quer te renovar, te fortalecer, para que você possa alcançar o teu milagre também. O segundo princípio que nós aprendemos é a coragem de pedir o impossível. O versículo 10
Jabez pede para Deus ampliar as suas fronteiras. Ele crê que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estava à sua vista. Então ele faz uma oração sincera ao Senhor. E quando ele pede, ele que estava acreditando que mesmo passando por aquele período emocionalmente abatido, ele acreditava que Deus poderia romper o limite em que ele estava vivendo. Ele entendia que a vida dele era limitada, que ele precisava de mais, porque as pessoas estavam colocando cercas em volta de Jabez. O passado de Jabez era muito complicado, mas ele entendia que Deus era o único que podia romper com os limites de Jabez. Eu não sei quais são os teus limites. Nós entendemos que até o mar tem seu limite, mas com uma ordem do Senhor. Então os limites que você tem, o Senhor pode acrescentar à tua fé, para você enxergar coisas maiores de Deus. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor está aqui hoje para ampliar os nossos limites e visualizarmos coisas novas da parte do Senhor. Esse pedido revela a fé e também a vulnerabilidade desse moço. Ele sabe que não pode conseguir sozinho, mas com intimidade com Deus, ele volta a sonhar, a ousar sonhar coisas maiores, acreditando que Deus poderia resolver esse problema de limitação de limites na sua vida. Confiando que somos amados o suficiente para receber o melhor de Deus, nós também teremos os nossos limites ampliados. Eu sei que cada um tem seus limites em alguma área da sua história, da sua vida. Por ora, a cadeira para mim é um grande limite. E eu tenho que pedir ajuda para muitas coisas para minha esposa, porque a cadeira me causa limite para alcançar as coisas. Talvez na sua vida profissional, emocional, no seu casamento, você também encontra com muitos limites que você não consegue avançar. Mas o Senhor sempre colocará uma pessoa do seu lado, para que possa te ajudar a triunfar, a vencer. Sempre vai haver um ombro amigo, sempre vai haver uma pessoa para poder te ajudar em oração. E a Bíblia no livro de Tiago nos ensina para que procuramos uns aos outros, para confessar nossas culpas e pedir a oração uns pelos outros. E o poder do nome de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Nós estamos crendo que o Senhor fará coisas maravilhosas a partir de hoje nas nossas vidas. Você recebe aí, pode dizer amém? O terceiro princípio que nós aprendemos é que a presença está acima das bênçãos. O versículo 10, a Bíblia está falando que ele expressa que a tua mão esteja comigo. Este não é só um pedido de proteção, Senhor, que as tuas mãos me protejam, mas também é um clamor pela companhia do Senhor. E não é uma proteção ou uma companhia que venha apenas para nos visitar, nos atender num dia difícil, no nosso dia mau, mas é que essa presença esteja conosco para sempre. Isso é importante entendermos, porque o Senhor, Ele não quer apenas resolver o nosso problema parcialmente, mas Ele quer tratar da nossa história, Ele quer estar sempre conosco. Não é apenas uma visitação, mas é uma permanência. Para isso você precisa confiar que o Senhor é o maior interessado em te ver bem. Que você possa também ser ousado como Jabez, a entender que a presença está acima das bênçãos que o Senhor pode derramar sobre a sua vida. Jabez reconhece que a prosperidade sem a presença de Deus é vazia, porque aqui tudo passa, mas quando nós somos cheios da presença do Senhor, a nossa alma celebra a cada conquista, a cada dia, sabe, celebrar coisas pequenas na nossa vida, porque quando nós temos o fôlego de vida, nós estamos possuindo do maior dom que Deus poderia dar para o ser humano. Alguém celebra aí pelo dom da vida, sim ou não? O dom da vida. Essa atitude dele nos ensina que mais sacia a alma não são os resultados da nossa vida, as conquistas, os nossos avanços, mas o relacionamento com Deus que nos preenche, que nos completa. No nosso relacionamento com Deus, não apenas o físico, o emocional,
tudo fica alinhado com o propósito do Senhor. Veja o que a Bíblia diz em Salmos 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O salmista Davi também reconhecia o valor da presença, assim como Jabez fez questão de expressar na sua curta oração, mas tão profética, tão poderosa, tão encorajadora, para entender que a presença de Deus nas nossas vidas supera tudo aquilo que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Deus tem bênçãos para derramar sobre nós, amém? Mas nós não podemos confundir as coisas, ou trocar a presença pelas bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu pergunto, tem alguém portador de promessas aqui nessa noite? O Senhor tem realização das promessas para você, mas todas as promessas do Senhor não pode ser maior do que a presença do Senhor. Oxalá o nosso coração hoje esteja clamando, jubilando pela presença do Senhor, assim como Jabez estava na sua oração. E essa atitude nos ensina a podermos continuar clamando pela presença. As bênçãos são necessárias todos os dias. Sem a bênção de Deus não podemos sequer começar o nosso dia. O nosso respirar é uma grande bênção. Vocês lembram na pandemia que muitos tinham que pagar para poder usar um respirador, e eram muitos euros por hora, por minutos? Nós respiramos livremente, porque a presença do Senhor é maravilhosa em nós. As bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós. O quarto e último princípio que nós queremos aplicar dentro dessa oração, desse texto que está em apreciação para esta noite, é o livramento interno e externo que nós vemos dentro desse contexto que estamos aprendendo hoje. A Bíblia diz: guarda-me do mal, para que eu não sofra. Esse pedido revela que Jabez não quer apenas a proteção física sobre o que as pessoas falam dele, criticam dele, mas ele quer uma cura emocional. Ele não quer carregar aquele peso, mesmo tendo a proteção de Deus. Ele queria estar livre das pressões que havia nas suas emoções. Hoje, nós sabemos que isso tem sido o mal do século para muitas pessoas. E nós conversamos e aconselhamos e oramos com tantas pessoas, que esse tem sido o ponto que mais Satanás tem afligido as pessoas. No emocional, no psique, na mente humana. Mas hoje eu vim aqui para dizer que Deus tem livramento externo e internos também para a sua vida. Você não vai estar apenas livre dos seus inimigos externos, mas também da sua mente, que aquele peso que você carrega, aquele fardo, aquelas pressões, o Senhor quer te deixar livre hoje, para que você possa glorificar o seu nome. Ele desejava uma libertação da dor que ele carregava dentro de si. O nome dele representava a dor. Como se livrar do nome? Como tirar um significado tão forte, que é o nosso próprio nome, que nós entendemos como nossa identidade. Mas a identidade dele não era dor. A identidade dele era livre. Ele se intitulava um homem livre. Por isso que ele podia entrar na presença do Senhor. Intimidade com Deus nos leva a pedir cura aonde ninguém vê, porque só Ele conhece o que nos machuca. Todos nós temos áreas em que nós precisamos lutar, e é nessas áreas hoje o Senhor quer se posicionar com você, para poder cuidar de você. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 147 e o versículo 3: só Ele cura o de coração quebrantado, e cuida das suas feridas. A oração de Jabez não é um manual de prosperidade, não, é muito mais que isso. É um grito do coração, é o clamor de alguém que, mesmo marcado por dor, se recusa a acreditar que seu passado define o seu futuro. O seu futuro não pode ser limitado como foi o seu passado. Quando você tem um encontro com o Senhor, tudo muda. O Senhor quer reverter quadros aqui nesta noite. O seu passado precisa ficar no passado. O seu presente em Cristo vai viver um futuro glorioso, porque esse é o tema do nosso ano. Nós estamos vivendo isso.
crendo e acreditando que o Senhor tem sempre mais e tem sempre o melhor para as nossas vidas. É sobre acreditar que Deus não só pode transformar as circunstâncias à nossa volta, mas também pode tratar, curar, lapidar, limpar, purificar a nossa alma. Aquilo que o homem não pode fazer, a sua palavra é poderosa e pode fazer. Há poder na palavra do Senhor, e é sobre a palavra que nós estamos ministrando. É sobre se aproximar do Pai, sabe? Entender que Deus é um Pai presente, um Pai amoroso, um conselheiro maravilhoso. Não apenas porque Ele pode fazer algo por nós, mas se aproximar dEle por quem Ele é. A presença do Senhor. Quando nós entendemos assim, nós conquistamos coisas maiores do Senhor, coisas novas. Novos tempos o Senhor tem para se revelar nas nossas vidas, tempos de vitórias, de conquistas, sabe? Muitas vezes nós passamos tempo questionando o que foi, o que deixou de acontecer, mas que nós possamos nos livrarmos do passado e acreditar que o presente está nas nossas mãos e que hoje nós podemos escrever uma nova história para a glória do nome do Senhor. O que é possível transformar da história de dor em testemunho de uma grande vitória. Essa é a história de Jabez, uma história de dor, carregado de um passado com um peso terrível. Mas após essa oração, após esse encontro com Deus, após esse tempo de intimidade, ele teve um grande testemunho, porque as pessoas tiveram que reconhecer que Deus visitou e reverteu e mudou a história, o cativeiro da vida de Jabez. Essa mensagem da oração de Jabez encaixa perfeitamente, porque todo aquele sofrimento foi mudado, transformado e abençoado pela presença do Senhor. O que é você ir no lugar certo e na hora certa? É o Espírito Santo que nos proporciona isso. Tem pessoas que muitas vezes vêm compartilhar algo que está acontecendo na sua vida, mas o que aquela pessoa precisa é apenas que você se posicione e ore por ela, e libere uma palavra sobre a vida dela, porque aquele choro, aquele murmúrio, aquele problema pode ser transformado. Acredite, Deus pode usar a sua vida para reverter o quadro das pessoas à sua volta. Nós precisamos acreditar nisso. O Senhor sempre vai nos dar uma palavra de conhecimento, uma palavra que pode transformar a história das pessoas à nossa volta. Quando nós nos posicionamos, entendendo que, assim como Deus visitou a nossa vida, a nossa história, e reverteu o nosso quadro caótico, o Senhor também pode reverter os quadros das pessoas à nossa volta. Nós precisamos usar as circunstâncias para nos aproximar de Deus. Isso é uma escolha. Jabez poderia muito bem se afastar de Deus, culpar a Deus por tudo que aconteceu na sua vida, na sua história, por carregar aquele nome pesado, mas ele não fez isso. Ele se aproximou do Senhor, porque ele sabia que só Deus poderia reverter o quadro que ele estava vivendo. Oxalá eu e você hoje possamos entender também que só Deus pode nos atender naquilo que nós precisamos. O Senhor é um especialista em reverter quadros caóticos e perdidos. O Senhor levantou tantas pessoas que não eram aceitos pela sociedade, mas o Senhor mudou a história deles a ponto das pessoas reconhecer: Deus visitou, Deus transformou, Deus fez coisas novas. E é assim que Deus quer fazer na minha vida. Talvez você se considera um anônimo. Eu vim aqui para te dizer: Deus levanta os anônimos também. Deus levanta as pessoas. Veja, Jabez não foi para o governo, Jabez não assumiu o trono, mas Jabez teve a sua vida impactada pela presença. Então talvez Deus não tenha para você um reconhecimento social, mas Deus tem uma bênção para derramar sobre a sua vida, que você possa usufruir da presença do Senhor, vencer as guerras internas e externas, conquistar coisas maiores que o Senhor tem para derramar sobre a vida de vocês. Olha, todos nós hoje estamos aqui, e Deus está à procura de pessoas nobres, porque aquele que ouve a voz do Senhor, porque são nobres aos olhos do Senhor, e é sobre essas pessoas nobres que Deus está procurando,
pessoas que abrem o coração para ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa derramar as suas bênçãos abundantes. Muitas bênçãos Deus tem para derramar. Agora, para isso, precisa de um coração disponível. Tem algum coração disponível aqui hoje, sim ou não? Buscarmos e acreditarmos na presença do Senhor. Sermos piedosos. E quando a Bíblia fala de Jabez, esse homem piedoso, piedade na Bíblia é viver uma vida centrada em Deus, marcada por fé sincera, obediência em prática e amor ao próximo. Isso é ser piedoso. Oxalá essa virtude possa crescer na minha vida, na sua vida, todos os dias, porque nós cristãos fomos levantados por Deus para fazer a diferença nessa terra, nessa nação, e esse é o nosso tempo. Jabez não perdeu a oportunidade que teve para poder se relacionar com Deus, de ter intimidade com Deus, e o Senhor mudou o seu quadro, mudou a sua história, e hoje nós podemos falar sobre o testemunho de Jabez, que Deus fez na vida dele, mas amanhã nós vamos estar falando sobre o seu testemunho, sobre o que Deus fez na sua vida, porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Basta apenas que eu e você coloquemos a nossa fé em prática. Todos nós temos uma medida de fé, e hoje o Senhor quer esticar a nossa fé através do poder da palavra. Vamos estar em pé, por gentileza. Pastor Lucas tem um louvor para toda a igreja, e depois nós vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Reconhecemos a sua presença na casa, Senhor. Faz de novo, Deus, faz de novo, Deus. Aleluia. Te adoramos, Pai. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça. Vamos cantar, igreja, declare isso ao Senhor. Eu só quero tua presença. Vamos, igreja, vamos cantar, vamos. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar pra te dizer que a tua graça, mais uma vez eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Levanta a sua voz. Só quero levantar pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Nós queremos fazer um convite tão especial, tão importante. Eu não sei se porventura tem entre nós alguma pessoa que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que ainda não teve uma experiência com o Senhor. Assim como Jabez teve essa grande oportunidade de ter o seu passado resolvido, a sua vida, a sua história, você também pode ter um encontro com o Senhor. Vai existir o antes e o depois na sua vida, na sua história, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, nós recebemos dele uma página em branco para escrever uma nova história. O passado deixa no passado e um presente livre, vivo em Deus, para você viver o extraordinário. Eu te pergunto se você quer ter essa experiência com o Senhor.
Você que está cansado de lutar com a força do próprio braço, mas que hoje você se rende e você decide entregar a sua vida ao Senhor. Toda a igreja vai celebrar com você, porque todos nós um dia passamos por essa experiência. Também precisamos entregar a vida ao Senhor e viver nova vida, e como foi maravilhoso. Essa é a melhor decisão da sua vida, a melhor escolha. Não estamos oferecendo placa de igreja, religiosidade para você. Nós estamos oferecendo para você relacionamento com o Senhor, para você poder viver com Cristo na sua vida, com o Espírito Santo no seu coração. Você não vai andar sozinho, o Espírito Santo vai habitar em você. E assim como ele fez em Jabez, não apenas passou por ele, mas habitou na vida dele. O Senhor quer habitar no seu coração. Tem alguém para Jesus? Se você está entre nós e você ainda não aceitou a Jesus, mas hoje você quer aproveitar essa oportunidade e se render aos pés do Senhor, Jesus aceita você como filho, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém para Jesus? Levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Uma oportunidade maravilhosa. Eu te aconselho a não perder essa oportunidade. A única coisa que temos hoje nas mãos é o presente. O futuro nosso está nas mãos do Senhor. Todos já tiveram essa experiência? Todos já se renderam ao Senhor? O segundo convite que eu quero abrir para toda a igreja é para você que quer começar um novo tempo em Deus, a ter novos resultados na sua vida espiritual, a ter novos resultados na sua vida ministerial. Assim como Jabez se rendeu aos pés do Senhor através de uma simples oração, mas uma oração sincera, com toda a fé, uma oração espiritual. Ele não foi buscar coisas materiais, mas coisas espirituais, e Deus o honrou em todas as formas. Deus esticou tudo aquilo que ele tinha em mãos. O que era pouco se tornou muito. Deus quer fazer por você, Deus quer fazer no seu ministério, Deus quer fazer na sua família, Deus quer fazer no seu pequeno grupo. Saia do seu lugar. Enquanto nós estamos no som dessa canção, você pode orar. O altar é um lugar seguro, um lugar confiável, para que você possa abrir o seu coração, fazer como Jabez, colocar os detalhes que você precisa. Deus está na casa interessado em ouvir o clamor que se levanta nesse lugar. A sua vida não será a mesma. Deus vai reverter todo o quadro caótico, toda a pressão espiritual, todo peso emocional, todo peso familiar. Hoje você vai deixar no altar. Deixa nas mãos do Todo-Poderoso. Você não tem que carregar um fardo que não é seu. Essa batalha não é vossa. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor Jesus. É Ele que vence as nossas batalhas. Deixe de lutar com a tua força. Aceite o cuidado de Deus, o amor de Deus na sua casa. Portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo rompidas hoje aqui, para a glória do nome do Senhor. Satanás perde as forças. Há poder na oração, há poder na oração, há poder na oração. Nós estamos em guerra contra o inferno. Guerra contra o inferno. Eu só quero tua presença, só tua presença. Deus, hoje não vou te pedir a tua igreja, Deus. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu só quero tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Hoje não vou te pedir nada. Aleluia. É a tua igreja, é teus filhos, Senhor. Ouve a oração desse lugar. Pra te dizer, clamamos a ti, Deus. Que a tua graça. Clamamos a ti, Deus. Enquanto a igreja ora, você pode ser cheio do Espírito Santo. Sabe os teus limites? Os teus limites que
que você não consegue avançar hoje, o Senhor quer colocar você além, te conceder algo que você até agora ainda não havia conquistado. Os dons do Espírito Santo estão à disposição da igreja. Não é para alguns, é para todos. Sejam cheios do Espírito Santo. O coração contrito não rejeitará o Senhor. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja ousado como foi Jabez. Seja ousado. Seja ousado. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem coisas da prateleira de cima para colocar nas suas mãos nesta noite. Receba, receba no nome de Jesus. Receba, vamos, 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 vamos. Deus tem mais para você. Levanta sua voz, igreja, e declara a Ele: eu não quero mais, não quero mais. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Oh, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Senhor, nós queremos te bendizer. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nos alimentarmos da tua palavra. Assim como o Senhor reverteu o quadro de Jabez, eu creio que hoje o Senhor reverteu o quadro de inúmeras pessoas. Todos quantos creram e acreditaram, que colocaram a sua fé em ação, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ajuda-nos a vencermos e a conquistar. Ajuda-nos a sermos ousados em ti, Senhor, para que possamos colocar a nossa fé em prática e vencer as adversidades, as circunstâncias. Que ninguém pare na beira do caminho, mas que possa prosseguir, avançar e conquistar o novo do Senhor. Obrigado porque os nossos limites foram esticados. Obrigado porque a nossa fé foi esticada. Obrigado pelo poder da tua palavra, Senhor. Por isso nós celebramos a ti, porque o Senhor é o único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, e a ti nós aplaudimos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar os vossos assentos.